Olá pessoal, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 13 de outubro. É, Ainda vamos falar da guerra e pelo jeito vamos falar ainda muito. Por vários motivos. Primeiro, porque infelizmente ela continua. Depois, porque a tristeza por tudo que acontece é enorme. E mais depois ainda é porque a cada dia piora mais. E piora mais por atitudes de Israel, piora mais por atitudes dos Estados Unidos e piora mais, a gente vai ver aqui, até por atitudes e posicionamentos da imprensa ocidental. Vou falar aqui do Brasil, mas há posições semelhantes também em outros lugares do mundo. É sempre bom lembrar que, sim, o que o Hamas fez sábado em Israel foi abominável, em torno de 1.200, 1.300 civis israelenses mortos. Só que Israel tem o direito de se defender, obviamente, mas não desta forma. Não tratando todos os palestinos como se fossem do Hamas. E fazendo só uma lembrança que, independentemente do que aconteceu no sábado, Israel já trata os palestinos assim há décadas. Então, a gente tem que entender isso, lembrar isso, e não é justificável que então agora vale tudo. Até porque não vale tudo, nós também vamos ver aqui que mesmo em guerra há regras e códigos de ética para serem cumpridos. E Israel não está cumprindo diversos. Então, vamos lá. Ontem Israel atacou 2 aeroportos na Síria. O aeroporto de Damasco, que é a capital da Síria, e de Alepo. Isto, como a Síria não está em guerra com ele, e ao contrário, a Síria manifesta claramente que não vai criar caso com Israel. Aliás, a Síria está quieta, não está falando nem para lá nem para cá, está quietinha lá, querendo que esqueçam ela. Israel mandar mísseis para aeroportos de um outro país, isto é crime de guerra, porque você só pode fazer isso ou declarando guerra ou provocando uma guerra, né? Então, isto é crime de guerra. Há denúncias, inclusive da ONU, não é do cara do Hamas, inclusive da ONU, de que ela, aliás, ressalva, o meu filho que estudou, se formou em relações internacionais, falou aqui para mim, terça-feira, se não me engano, ele viu uma imagem na televisão, um tipo de fumaça, e ele falou, pai, aquilo ali, eu aprendi, aquilo ali é sinal de uso de bomba de fósforo branco. E isso é proibido pelas convenções internacionais e tal, não sei o que lá. Pois bem, a ONU relata isso, que há forte suspeita de que Israel usou bombas de fósforo branco, e isto é mais um crime de guerra. Só para vocês terem noção, fósforo branco calcina a pele, a carne e até os ossos. Então, assim, a pessoa queima, é como se ela queimasse, literalmente queimasse até os ossos. Foi usado, putz, agora posso estar, foi usado na Guerra do Vietnã e desde lá foi declarada assim, arma não permitida, mesmo nas piores guerras, e crime de guerra, segundo crime de guerra. Além disso, ontem Israel deu 24 horas, que vencem agora às 18 horas do Brasil, ou seja, daqui a 1h15, para que 1.100.000 palestinos se desloquem do norte para o sul. Ou seja, como eu já falei aqui, a faixa de Gaza é pequenininha, do tamanho do aeroporto de Santos Dumont até o início da Barra. Vocês imaginem
1.100.000 pessoas que moram aqui na parte norte da faixa de Gaza terem que descer para o sul, muitas vezes a pé, porque não tem carro, ônibus para isso tudo, não tem as estradas, porque boa parte das estradas estão bombardeadas, então a pé, largando tudo para trás, para ir para um lugar que elas não têm onde se abrigar, lá nesse lugar, né? Fora hospitais, é tudo, hospitais com doentes, com mutilados, com gente no CTI, com gente entubada. Como é que faz para levar essas pessoas? Os médicos, inclusive os médicos do Médicos Sem Fronteiras, estão dizendo que não vão sair dos hospitais do norte. E aí tudo pode acontecer. Escolas, abrigos da ONU, que já foram bombardeados, já falei aqui, abrigos da ONU, tem que sair todo mundo dos abrigos e ir, sei lá para onde. Enfim, aí, mas vamos imaginar. E aí, então são 2 milhões de pessoas vivendo nesse espaço que já é pequeno. Vocês imaginem 2 milhões de pessoas vivendo na metade desse espaço que já é muito pequeno. Porque é isso, literalmente é isso. Botar todos os 2 milhões num espaço que é metade do que é usado hoje. Óbvio que... e continuam sem água, sem luz, sem alimento chegando. Assim, é morrer todo mundo, se não todo mundo, muitos. Né? E mais. Aí eles vão para o sul. Vamos imaginar essa situação. Então tá, conseguiram chegar no sul, conseguiram não morrer. Vamos imaginar essa coisa quase impossível. Aí Israel vai destruir totalmente o norte. Destruir, literalmente. Já está. É só ver as imagens. Tem quarteirões inteiros que viraram destroços. Né? Aí depois, 2 hipóteses. Porque ninguém vai acreditar que depois disso Israel vai dizer, não. E outra coisa. Israel disse, só voltem quando eu deixar, quando eu mandar. Tá no comunicado de Israel. Aí ninguém vai acreditar aqui que Israel então depois Israel vai lá, vai limpar aquilo tudo, vai reconstruir tudo, vai dizer, agora vocês podem voltar. Não é assim, né? Então assim, na minha ideia aqui maluca, de quem não é estudioso disso, ou Israel vai tomar aquele espaço e vai diminuir ainda mais a faixa de Gaza, vai imprensar ainda mais a faixa de Gaza, ou também, que é terrível do mesmo jeito, dizer, agora voltem, todos os 2 milhões, vocês que foram e os que de lá estavam, voltem todos. Aí voltam todos os 2 milhões para esses escombros, que vão ficar mais escombros ainda, e aí Israel torna escombros o sul da faixa de Gaza, ou seja, a faixa de Gaza fica toda sob escombros, nada em pé. É um crime de guerra dito pela ONU. A ONU disse isso, olha, será uma catástrofe, uma calamidade, é o termo que ela está usando, e é um crime de guerra. Então, 3º, 4º, já sei lá quantos crimes de guerra já tem aqui. A escola onde os 20 e poucos brasileiros estão aguardando o resgate do governo brasileiro, que vai tentar ser feito amanhã, esta escola está na área norte de Gaza. E eles não tiveram como sair porque não tem para onde ir. Então, assim, tudo pode acontecer. Israel, hoje, agora há pouco, bombardeou o sul do Líbano, onde tem o grupo Hezbollah, que não tem nada a ver com o Líbano, mas fica ali naquela fronteira fronteira norte de Israel, sul do Líbano. E um jornalista da Reuters é uma agência de notícias, é a maior agência de notícias do mundo, ela é inglesa, essa agência. Um jornalista foi morto e 2 foram feridos, não se sabe com que gravidade. É mais um crime de guerra, porque ainda mais a Reuters, isso todo mundo está falando,
Onde estão os seus jornalistas? Eles sinalizam, botam tendas escrito, imprensa, 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 e Israel bombardeou assim mesmo. É mais um crime de guerra, porque os jornalistas, essas coisas são protegidos, né? Assim, claro. Agora tem uma dúvida se foi um acidente ou se Israel fez de forma proposital. Na minha opinião, acidente ou não, acidente ou proposital, é um crime de guerra, porque Israel sabe que ali tem essa base de jornalistas, está identificada, e se foi um acidente, já deveria ter vindo a público dizer que foi um acidente, e não veio, porque Israel literalmente, gente, desculpe o termo, Israel literalmente está cagando para tudo. Está cagando para a ONU, para o Médicos Sem Fronteiras, para a Unicef, que já se reclamou também, para as agências internacionais de notícias. Tá bem esquisito. Agora aí eu faço uma pergunta e desculpem, eu sei que eu sou provocador. O Putin, lá com a história da invasão à Ucrânia, foram identificados crimes de guerra de Putin. E aí teve boicote à Rússia. Os atletas russos não podem competir em lugar nenhum, nem Copa do Mundo, nem Olimpíadas, nem Campeonato Mundial de Tênis, nem Campeonato Mundial de Ginástica, não pode competir em nada. Teve um embargo econômico brutal. O Putin tem ordem de prisão pelo Tribunal Internacional Penal. A minha pergunta é, por que Netanyahu e Israel não estão sofrendo o mesmo tipo de restrição, punição, sanção? Porque Israel é aliado dos Estados Unidos e da Europa. É isso. Então tá bom. É só isso. Então, assim, não reclamem, e aí a imprensa presta um péssimo papel nisso, porque aí a imprensa não faz essa correlação, e aí depois diz assim, porque o país tal não está criticando o país tal. São aliados, não é isso? Não é assim? É assim que o mundo trata? Então é isso. Então, assim, Israel é aliado, então ninguém reclama. Os Estados Unidos é aliado dessa mesma turma, os Estados Unidos invadiu o Iraque sem razão, invadiu o Iraque dizendo que tinha armas químicas e não tinha, não comunicou à ONU, não declarou guerra formalmente, que também as regras de guerra exigem, e também não acontece nada, porque aí é aliado dessa turma, então essa turma também fica calada. Então, assim, é uma grande hipocrisia quando de outro lado, e aí como a mídia martela, e martela mesmo, martela até em mim, até eu me sinto assim às vezes, de que esses são os bonzinhos, os outros são os mauzinhos, aí quando é aqui, a gente, de um modo geral, a gente fica buscando desculpa, justificativa, não, talvez não tenha sido tão assim, né? Talvez tenha sido um erro, talvez tenha sido. Quando é do lado de lá, é um absurdo, é isso. Isso aqui não está confirmado, então eu não botei naquela lista lá dos crimes de guerra. Mas se for, também será um crime de guerra. Há denúncias vindo de Gaza, de pessoas que estão em Gaza conseguindo mandar mensagens para fora de Gaza, de que Israel, inclusive, está bombardeando os comboios que estão indo para o sul. Ou seja, quem resolveu ir para o sul de carro, de ônibus ou a pé, que Israel também estaria bombardeando. Isso não está confirmado, quero deixar aqui muito claro. Então, como não está confirmado, eu botei fora daquela lista do que eu apontei como crimes de guerra e que o Netanyahu e Israel deveriam estar sendo punidos por isso. É óbvio que o Hamas também deveria ser, só que, gente, de novo, o Hamas não é um Estado, né? O Hamas não é um Estado. Então, você pode, tá bom, o Hamas é terrorista, o Hamas é isso, o Hamas é aquilo, mas você não tem como fazer uma punição, vai fazer uma punição econômica ao Hamas, não há como, né? Depois eu estou pensando aqui, se eu fosse um acadêmico, eu estaria fazendo uma correlação entre as favelas do Rio de Janeiro
Pode ser outras, mas vamos pensar aqui no Rio de Janeiro, que é mais próximo de nós. Favela do Rio de Janeiro e Gaza, né? São com uma ausência de Estado, claro que por razões e coisas distintas, mas por ausência de Estado formal, grupos armados aterrorizam, oprimem tantas favelas como... Só que eles acabam lá dentro achando um modos de viver, oprimidos, mas acham uma forma de viver. Quando vem o Estado, seja o governo do Rio de Janeiro, em alguns casos com ajuda federal, ou seja Israel, aquelas pessoas que estão lá poderiam imaginar que isso poderia ser uma coisa positiva para libertá-los daquilo, mas acaba sendo mais negativo ainda, porque aí esses estados entram tratando todos como traficantes e como do Hamas, e aí fazem essa devastação, essa limpeza étnica, que é o que está acontecendo nesse momento em Gaza. Eu, se fosse acadêmico, escreveria isso, estudaria isso para depois fazer uma tese. Provavelmente até já tem alguma coisa, mas eu estudaria isso. Não sou. Aí começam as hipocrisias e as vergonhosas declarações. Os Estados Unidos acabou de falar, o tal do Blinken, eu não sei direito o que é, não sei se ele é de defesa dos Estados Unidos, se ele é o Relações Internacionais dos Estados Unidos, Relações Exteriores dos Estados Unidos, não sei o que é. Mas ele acabou de dizer, ele está percorrendo o Oriente Médio todo, tentando acalmar as coisas. Esteve em Israel e agora está indo no Catar, na Arábia, não sei aonde. Então. Ele diz que Israel está sendo legal, vou usar aqui um termo popular, legal com os palestinos, por permitir que eles saiam para o sul. Ou seja, antes de jogar bomba, antes não, porque já jogou, desculpem, já jogou um monte. Mas antes de fazer uma ação mais contundente ainda, se é que isso é possível, e só um detalhe, um parênteses, o Netanyahu diz que, olha, estamos só no começo, vem muito mais por aí. Então, para a gente ver para onde vai isso. Mas, enfim, que Israel está sendo legal, que está avisando os palestinos para eles saírem para o sul. Disse também que quem está impedindo a ajuda humanitária aos palestinos é o Hamas. Gente, essa, então, é muita cara de pau. Israel cortou a luz, a água, o combustível, alimentos, está bombardeou a fronteira com o Egito para impedir que brasileiros e palestinos possam sair por ali. Está bombardeando estradas, né, se for verdade, quando os caras estão tentando ir para o sul. E o cara dos Estados Unidos tem a cara de pau de dizer que que Israel gostaria muito que houvesse uma ajuda humanitária, mas que quem impede isso é o Hamas. A França, a Alemanha e os Estados Unidos proibiram manifestações a favor da Palestina. Olha, não são manifestações contra Israel. Não são manifestações a favor do Hamas. Não são manifestações a favor do massacre que o Hamas fez. Não. São manifestações a favor do povo palestino, da Palestina livre e que acabe o sofrimento dos civis palestinos que estão lá. Foram proibidos de fazer nesses países e a polícia, inclusive, enfiou a porrada em quem tentou fazer. Agora, o detalhe importante disso tudo. A favor de Israel pode. Que a alegação não, isso vai dar muita confusão, pode dar briga, pode dar confusão. Mas a favor de Israel pode. Inclusive os manifestantes são protegidos pela polícia. É difícil, na boa, é difícil, porque assim, tem que ser igual. Tem que ser para um lado e para o outro, não é isso? Uma notícia boa, o Lula mandou o avião presidencial, o avião que ele usa, como ele está lá se recuperando da cirurgia, e o avião não está sendo usado, ele mandou o avião está lá na Itália, para depois ir para Israel ou para o Egito. Se for para Israel, vai trazer mais brasileiros. Aliás, já chegaram
2 aviões com 200 e tantos cada um, chegou mais um avião com 69, então aí são 500 mais ou menos, mas já saiu mais um avião de lá de Israel com mais 200 e pouco, ou seja, chega essa madrugada, ou seja, já serão uns 700, e o avião presidencial agora está indo, já está na Itália, ele vai ou para Israel para trazer mais brasileiros em Israel, ou vai para o Egito para tentar pegar esses que vão vir de Gaza de ônibus, se não bombardearem o ônibus, né? Enfim. E a imprensa brasileira, gente, a Globo News tinha dado uma melhorada, lembra que eu falei? Hoje já foi um horror, porque já fica assim, e tal, as estradas para a fuga dos palestinos estão... eles não falam bombardeada, eles falam estão destruídas. Mas não dizem que foram destruídas pelos bombardeios de Israel, percebe? É sutil, é bem sutil. Um jornalista, aquele imbecil, eu nem guardo o nome daquele cara, que foi lá da época porta-voz do Figueiredo, imaginem, bolsonarista raiz, ele não é da Globo não, já foi da Globo, agora esteve na Jovem Pan, foi demitido de lá, está numa dessas outras aí. Ele diz o seguinte, que o Brasil tem que tomar cuidado para esses que vão sair de Gaza não serem os terroristas do Hamas. É muito preconceito, né? É muito preconceito e burrice. Porque alguém imagina que o Brasil ia trazer terroristas do Hamas, que o Egito ia permitir que terroristas do Hamas entrassem na sua fronteira e que Israel permitisse. É só preconceito e canalice. E o Demetrio Magnoli, acho que é esse o nome dele, da Globo News, disse agora há pouco que Israel tem todo o direito de reagir e que ele está tentando separar os membros do Hamas dos palestinos, mas que isso pode não ser possível, porque é muito difícil. E aí, se não for possível... Ele não afirma claramente, mas ele está dizendo o seguinte, Israel está tentando, que é mentira, né? Israel não está tentando separar nada. Essa conversa de vai para o sul não é para separar, até porque o Hamas também pode ir para o sul, né? Entenderam? Então, é bobagem. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, já que é difícil separar, se morrer, morreu. É uma vergonha. Eu já mandei aqui 300 tweets para a Globo News perguntando se eles vão compactuar com essa... na verdade é um discurso de ódio, né? Acaba sendo um discurso de ódio do Demétrio, mas obviamente ninguém responde, é impressionante como é um conluio geral e absoluto. Dependendo do que aconteça hoje, se Israel realmente fizer alguma barbaridade pior do que as que já vem se fazendo, eu volto aqui, senão até amanhã, amanhã é sábado, né? E talvez eu tenha que voltar antes de segunda-feira. Infelizmente, é muita porcaria acontecendo e eu vou ter que vir aqui falar.